minutinho com o fone, tá, né? Vou colocar o fone. Agora eu não ouço mais vocês, por enquanto. Pronto, acho que tá bom aqui. Tá ótimo. Show. Então bora começar, Léo, que aí o pessoal vai chegando e vai aceitando aqui. Certo? Vamos começar, tu dá o ok pra começar, show. Então, gente, hoje a gente vai falar de 4 capítulos. Eu resolvi a gente caminhar um pouco mais depressa nesses capítulos, por várias razões, né? Uma das razões é que são capítulos mais históricos. Ela vai situar o Jordano Bruno nos países que ele passou e as controvérsias que ele suscitou e as obras que ele foi escrevendo e os debates que ele foi montando e sendo vítima nos países, né? Então, é uma perspectiva mais histórica, mas tem muitos ensinamentos aqui, tem muitos insights, e aqui eu colhi alguns insights, né? Alguns insights que eu achei muito interessante para a gente pensar a questão da magia nesses capítulos, tá? Então, essa reta final a gente vai avançar assim, na medida possível, de 4 em 4 capítulos, tá bom? E aí, vamos começar com o capítulo 9, que é o Contra a Magia, né? Que ficou para a gente fazer a semana passada e acabou não dando certo. Mas aí foi bom, porque eu aprofundei outros capítulos, tá? E trouxe logo tudo de uma vez, né? Então, a gente vai começar pelo capítulo 9, começa ali na página 182, que é o Contra a Magia. O que esse capítulo vai falar? Esse capítulo vai mostrar, em síntese, que o ambiente ali do século XVI não era um ambiente tão favorável assim à magia como a gente pode imaginar, né? Apareceu Marcílio Fitina, apareceram o Pico da Miranda, apareceram alguns magos, Cornélio Ágripa. Então o negócio estava bom para a magia, né? Não, o negócio não estava muito bom para a magia, por quê? Porque o século XVI é um século de muita disputa religiosa, né? Não pode esquecer que o século XVI é o século da Reforma Protestante. Então a própria cristandade estava numa confusão teológica muito forte. E aí o que acontece? E aí a vigilância sobre a magia se torna redobrada, né? Porque tanto os protestantes vão acusar os católicos de feitiçaria e de magia, como os católicos vão acusar também os protestantes, na medida que for possível, de flertar com a alquimia, com essas coisas, que tiveram protestantes que flertaram com isso, né? Então, é um século perigoso para a magia, tá? É um século perigoso, não é um século fácil para você falar de magia, né? Apesar da cosmovisão ser mágica. Olha como é interessante. Então, a gente vai ver aqui algumas questões que ela levanta nesse capítulo, que é o seguinte: os protestantes eles vão rechaçar essa prisca teologia do Marcílio Fitino e do Pico della Mirandola, os italianos, né? Os alemães vão fazer uma crítica, os protestantes, que vão dizer o seguinte: olha, essa prisca teologia, essa teologia primordial, que os católicos, os monges, né, os dominicanos lá, do Fitino, o Pico della Mirandola, lá em Roma, estão tentando trazer para dentro do catolicismo, essa prisca teologia é a fonte da magia. E aí os protestantes fazem uma crítica, os protestantes alemães fazem uma crítica aos italianos nessa coisa de dizer, olha, isso que vocês querem procurar, né, para tentar superar essa dissensão teológica, né, que acontece com o ser da cristandade, porque obviamente a busca de uma prisca teologia nesse momento é para tentar a unidade da cristandade, é para tentar recuperar essa unidade, ou seja, a busca de uma teologia primordial cumpre uma função político-religiosa nesse momento, né? Os protestantes vão dizer, essa prisca teologia, ela é pagã, ela é essencialmente pagã. E a gente não vai poder entrar muito no porquê que ela é essencialmente pagã, o francês não entra, mas outras obras que eu já li sobre isso, inclusive em inglês, tem uma obra muito boa que é sobre o misticismo protestante, vai tentar trazer essa ideia de que essa coisa de a essência de todas as religiões, do ponto de vista da cristandade mais ortodoxa, tanto luterana como católica, é vista como a religião antiga do homem, né? Por quê? Porque todas as religiões têm algo em comum, porque todas elas têm um homem por trás. Então, essa prisca teologia que esses pagãos estão procurando, diziam os católicos protestantes, é a antiga religião do homem e é o paganismo, né? O cristianismo seria uma revelação sobre-humana, sobrenatural, na visão do cristianismo dogmático, né? Então, essa religião do homem, essa coisa de procurar a essência das religiões, é uma adoração do ser humano, porque é o ser humano que está por trás de todas as outras religiões. Por isso que elas se parecem,
porque elas têm o humano como ponto de fundo, né? Então, a prística teologia é vista como um resquício do paganismo e a fonte da magia. E o que eu trago aqui para nós, para a gente refletir, é até que ponto eles estão certos, né? Até que ponto realmente a prística teologia para nós esotéricos é a fonte da magia. Em que sentido? Porque a magia, ela é esse conhecimento sobre a prística teologia aplicado a uma operação sobre a natureza. Então, essa prística teologia é o conhecimento primordial, né, da qual a magia vai ser o quê? Uma aplicação prática desse vamos dizer assim, desse grande diagrama. Né? E fica para a gente refletir. E uma prova, né, a Frances mostra que esse século era um século complicado para a magia, é esse documento aqui, chamado Disquisition no Magincaro, que a gente vai ver um pouco. É um documento usado, inclusive, na Inquisição, para reconhecer quando é que tem uma bruxa e tal, essa coisa toda. Então, foi muito pesado isso aqui, esse documento cuidando da magia na época, né? E nesse capítulo também, a Frances, ela enuncia a tese geral do livro, né? Que ela vai agora, a partir dos próximos capítulos, tentar mostrar com mais clareza, né? Inclusive, isso é uma das críticas que fazem a ela, dela ter demorado, ter feito tanto contextualização para chegar no Giordano Bruno, né? A obra tem 22 capítulos, do 1 ao 11, metade da obra é o contexto histórico. Então, houve essa crítica à Frances depois, dizendo que ela foi muito assim pro lixo para poder tentar chegar no Giordano Bruno. Mas, enfim, é nesse capítulo que ela enuncia a tese do livro. É o seguinte: Giordano Bruno é um mago e filósofo hermético que tinha uma missão mágico-religiosa, do qual Copérnico era um símbolo. Então, para não esticar isso agora, que a gente vai ver nos próximos slides, essa é a tese geral do livro. Né? Ela quer mostrar que o Giordano Bruno tinha uma missão de reforma da religião a partir do resgate do hermetismo mais mágico e menos cristianizado. Então, o Giordano Bruno é uma ruptura com o hermetismo cristão, como a gente vai ver nos próximos capítulos nessa época. Né? Bom, então vamos aqui. Então, vamos para o próximo. Bom, o que é essa prística teologia? Né? Essa prística teologia, para a gente ter uma visão mais clara, ela é como se fosse a raiz das religiões. Eu coloquei aqui uma árvore, né, com vários símbolos religiosos, como vocês podem ver, e uma frase do Einstein que exemplifica mais ou menos essa ideia da prística teologia, para quem não estiver entendendo o que ela é. Todas as religiões, artes e ciências são galhos de uma mesma árvore. Né? Lembra muito aquela frase do Descartes, né? Que a metafísica é a ciência a raiz de todas as outras ciências, né? Pois os galhos são as ciências, as artes, etc. e tal. Lembra muito essa frase do Descartes também. Bom, e se a prística teologia é a fonte da magia, eu trouxe aqui imageticamente o que seria, vamos dizer assim, essa prística teologia. Né? Essa prística teologia, ela seria esse diagrama do mundo, essa arte da memória, como a gente vai ver, né? Ou seja, tudo tem o seu lugar e se resume a princípios, né? Então, essa prística teologia, ela pode ser exemplificada por todas essas tentativas de relacionar o horóscopo com o tarô, com os arcanos, com os decanatos, com os dias, com os meses, né? Isso é a prística teologia, e isso é muito recorrente no Renascimento, a busca por essa bússola, né? E aqui eu coloquei o arcano do mundo, porque o arcano do mundo, de alguma forma, representaria, vamos dizer assim, essa culminância das ciências, né? Esse centro que está no homem e que explica todas as coisas, explica a natureza, né? Então, eu coloquei aqui mais sentido estético e magético para a gente pensar se essa prística teologia realmente é a fonte da magia, né? Fica para a gente refletir. Claro que a fonte da magia é o poder dos deuses, é o poder do divino. A fonte, no sentido do poder, é divino, né? A magia tem como fonte as divindades, vamos dizer assim, os seres divinos. Mas, se você pensar assim, uma fonte epistemológica, epistêmica, aí sim podemos dizer que a prística teologia, essa teologia primeira, ela é a fonte da magia, porque ela que dá o fundamento. O fundamento da magia é essa teologia primordial, essa teosofia, né, de algum. Aqui é o documento que eu falei, o Disquisition no Magicaro, né, que foi um documento político, jurídico, de censura forte à magia no século XVI, e que mostra, por exemplo, por que o Bruno, Giordano Bruno, vai sofrer, né, com isso, e todos aqueles que se dedicaram a pensar magia sofreram de algum modo. Né? Então, assim, o clima não estava muito legal. E a tese do livro, né, como eu disse, que o Giordano Bruno é um mago filósofo que tinha uma missão de reformar a religião e que ele via também que o Copérnico
né, que descobrira, que postulara que a Terra que gira em torno do Sol, dando essa ênfase ao Sol, o Giordano Bruno via isso como um símbolo histórico do renascimento da verdade hermética, na medida em que o corpus hermético dá muita ênfase ao Sol, começa a dar ênfase à divindade solar. Então, o Giordano Bruno vê essa descoberta do Copérnico como uma espécie de agora a humanidade vai retornar à magia natural, à religião natural, que foi sempre a religião dos egípcios. E lembrando que o Giordano Bruno, quando ele fala dos egípcios, ele está tendo como horizonte aqui o corpus hermético, que ele acreditava ser do Egito imemorial, né? A gente sabe que o corpus hermético ele é bem situado na antiguidade tardia, mas na época de Giordano Bruno se acreditava que ele vinha, inclusive, antes de Moisés. Então, a religião verdadeira do mundo é a religião hermética, é a magia natural, e ela seria um lugar interessante para a gente superar as querelas da religião, né? As querelas da disputa protestante-católica. Retornar à natureza. E o que é a natureza? A magia natural. E quem é a magia natural? É a religião dos egípcios, expressa no corpus hermético. Essa é a reforma religiosa do Giordano Bruno. Tá certo? Bom, eu vou colocar aqui agora. Aí, resumindo, agora nós vamos falar um pouquinho do resto, alguns insights, né? Dos outros capítulos, tá? Algumas coisas que foram interessantes, que é o capítulo 10, o hermetismo religioso no século XVI, que ela vai falar como era a recepção do Hermes Trismegisto nessa época, como é que era visto o Hermes Trismegisto nessa época. O capítulo 11, que vai falar da viagem do Bruno a Paris. Bruno nasce na Itália, né? E ele viaja primeiro a Paris, porque ele começa a chamar a atenção pela sua arte da memória, começa a chamar a atenção da monarquia francesa, e depois o capítulo 12, onde ele vai viajar para a Inglaterra, meio que já respaldado, vamos dizer assim, pelo rei da França. E na Inglaterra ele vai ter uma outra questão, que a gente vai ver com calma, né? Bom, então, sobre o hermetismo religioso no século XVI, que é o capítulo 10, na página 194, colhi algumas informações interessantes, alguns insights interessantes. Primeiro, aqui, já havia no século XVI uma boa disposição à figura de Hermes, devido aos fortes paralelos bíblicos. Então, o Hermes Trismegisto, ele era bem visto no século XVI, porque o corpus hermético era uma literatura tida como de uma antiguidade memorial, e que os paralelos que ele tem com o Evangelho de João, por exemplo, né, princípio era o Logos era Deus, o Logos estava com Deus, o hermetismo tem uma ressonância, essa ideia de que o Filho é o Logos, é a palavra, usa um certo jargão, às vezes, até judaico. Esses paralelos bíblicos faziam com que os cristãos, né, do Renascimento olhassem para o Hermes Trismegisto como um profeta pagão, como um profeta gentil, como um profeta egípcio. Inclusive, um dos nomes que se dava a Hermes Trismegisto era o Moisés egípcio. Então, eles viam por simpatia, porque era uma forma de dizer, olha como a verdade cristã é universal. Ela, inclusive, está no paganismo. Inclusive, tem profetas, sábios pagãos, que anunciavam a vinda da palavra, né? Ou seja, que a divindade encarnaria, né? O Cristo, essa coisa toda. Então, o Hermes Trismegisto era bem visto. Não todo o corpus hermético, né? Algumas passagens do corpus hermético que fala de imantar as estátuas, essa coisa mais magística, mais sinistra, aí foi refutado, assim, foi colocado, rechaçado, e os cristãos diziam que aquilo dali não foi o Hermes Trismegisto, diziam que aquilo dali era uma alteração feita pelo o primeiro que traduz o corpus hermético, escreve o Asno de Ouro, Apollontiana, claro, é outro, eu esqueci qual é o nome dele, mas é o que escreveu o Asno de Ouro. Se você souber, você pode colocar no chat aí. Apuleio de Madaura. Apuleio, muito bem. Então eles achavam que era o Apuleio que tinha metido essas magias aí no corpus hermético, e portanto nós poderíamos salvar o Hermes e tirar a escória dessa magia mais sinistra que eles achavam que tinham sido colocado pelo Apuleio, né? O hermetismo como sintoma de um século que queria superar a dissensão religiosa. Também temos que entender que essa boa disposição ao hermetismo atendia a um apelo de superar a querela religiosa católicos protestantes, né? A disputa teológica. O Jacob Boehme, que é dessa época também, fala muito isso, né? Ele é muito preocupado com essa confusão, com essa torre de Babel, que foi feita em torno das disputas teológicas, né? Essas disputas teológicas culminavam em massacres, em violência muito forte, né? E aí o hermetismo, esse retorno à natureza, à religião natural, foi visto em alguns momentos como uma espécie de
os católicos, né? Olha, vamos trazer os protestantes de volta, colocando agora a teologia no terreno da magia natural. Nós podemos ter um alcance maior. Podemos fazê-los perceber que a verdade católica é a verdade originária. Então, o hermetismo é meio que um campo, né? Um instrumento que, em algum momento, pode ser visto como uma possibilidade de situar um terreno mais originário a teologia e aí salvar. Não é à toa que o hermetismo está, de alguma forma, relacionado com a contra-reforma, com a reação católica à reforma protestante, né? Alguns católicos vão dizer, olha, vamos para que o hermetismo, que a verdade católica, ela é provada porque ela vem antes da própria Bíblia, etc. E tal. Então, em algum momento, teve essa abertura. Outra coisa também interessante desse capítulo é que o Bruno reinstaura um hermetismo mágico em face de um hermetismo cristão. E aí foi uma das coisas que eu fiquei assim há muito tempo pensando, porque até então eu não estava entendendo ainda qual era de fato a relação do Giordano Bruno com o cristianismo, né? E aí foi ficando mais claro nesse capítulo e nos outros, né? O Giordano Bruno, ele nasce num horizonte cristão, ele admira o cristianismo católico, mas para ele a verdadeira religião do mundo é a magia natural e, portanto, a religião dos egípcios. Então, todas as outras religiões, inclusive o cristianismo, são nada mais, nada menos do que chaves, símbolos, ideias, poderes, vamos dizer assim, que, no fundo, é explicado pela religião do próprio mundo, que é a religião dos egípcios. Então, a gente vai ver no outro capítulo, que eu vou já falar, esse apelo ao egipcianismo é um apelo pela imanência, né? É dizer, existe um campo de imanência, uma religião do próprio mundo, e os egípcios, eles praticavam essa religião, né? Então, o Giordano Bruno não é um hermetista cristão. Giordano Bruno é um hermetista, ele é um hermetista mágico, né? Ele quer restaurar a dimensão mágica do hermetismo, a dimensão mesmo do corpus hermético, a dimensão pagã, vamos dizer assim, né? Mais neoplatônica do hermetismo, em fato, do hermetismo cristão. Né? Então, o cristianismo para ele, né, o catolicismo é muito bonito, mas ele é apenas, vamos dizer assim, uma continuação, como qualquer outra religião, uma tentativa de tocar nesses mistérios que, no fundo, os egípcios já tocavam. Né? E é claro que os autores vão dizer que o Giordano Bruno sempre vai ter, de alguma forma, né, um horizonte cristão ainda para o corpus hermético, mas o fato é que ele queria se distanciar um pouco desse hermetismo cristianizado demais do Fitino e do Pedro pela Mirândola. Ele queria retornar a uma magia mais sinistra, do baixo medievo, ao Picatrix, ao Asclépio, a uma coisa mais um pouco até bárbara, né? Então ele queria restaurar alguma coisa mais bárbara ali, estaria, vamos dizer assim, no corpus hermético, né? No certo paganismo. O capítulo 11, Giordano Bruno e a sua primeira visita a Paris, na página 216. Nesse capítulo, tem uma das chaves mais interessantes que eu já vi, todos os meus estudos sobre magia até agora, sobre o da magia, que é essa questão da arte da memória no Bruno ser uma arte mágica. Gente, isso me deu algum insight, você não tem noção. A ideia de relacionar magia com memória. O que tem a ver magia com memória? Tem a ver muita coisa. Tem a ver que essa arte da memória do Giordano Bruno, que é mais ou menos você refletir o universo na sua inteligência a partir de uma imagem, né, um edifício com 4 partes, tem os 4 elementos, os 4 elementos de dobrar os decanatos, etc. E tal. Então, essa, vamos dizer assim, essa arte da memória que era usada pelos imperadores romanos, oradores romanos, né, para quando eles iam dar um discurso, para eles percorrerem as etapas corretas do discurso, isso no Renascimento se torna uma arte mágica. Por quê? Porque o mago é aquele justamente que consegue refletir a ordem do universo na sua inteligência e, portanto, ele tem uma imagem primordial. Ele tem uma espécie de imagética sistemática. E aí eu fiquei me perguntando, e coloquei aqui uma reflexão aqui de vermelho, a partir disso eu fiquei me perguntando. E perguntar a todos vocês, para a gente conversar sobre isso também. Que é o seguinte, não estaríamos nós, modernos, quando contemplamos, por exemplo, uma árvore da vida da Cabala, em busca, de alguma forma, de alguma arte da memória, típico ideal buscado pelos renascentistas? Será que nós, esotéricos, né, que gostamos do esoterismo, no fundo nós estamos sentindo essa necessidade que era o ideal do Renascimento? Que era o quê? Que é esse diagrama, essa arte da memória. Como dizia o Fitino, né? Você pode pegar um quarto
e você pode pintar esse quarto com toda uma imagética que, ao sair dele, com princípios, com símbolos, que ao sair desse quarto, lá fora, toda a experiência sua vai conseguir ser interpretada a partir desses princípios. Né? Você consegue ler o mundo. Né? É uma gramática originária que te dá a possibilidade de ler a natureza, de ler o universo. E aí, claro que nós temos uma visão da natureza como um livro, né? Os hieróglifos da natureza. Então, eu fico perguntando se nós, no fundo, estamos procurando esse ideal do renascimento e se isso inconscientemente não seria também uma admissão de que essa época da humanidade, o renascimento, havia uma certa completude, né, em sentido da esfera existencial e material, nessa ruptura como tem hoje no mundo moderno, a partir do ceticismo e do cientificismo, né? Então, você está buscando esse mundo da unidade, né, do renascimento, esse mundo onde a natureza era angélica, né, onde anjos e natureza e ciência estavam imbricados nessa reflexão sobre a vida, né, e não somente sobre os fenômenos, como é a ciência moderna. Então, fica aí para a gente refletir. E essa descoberta de que, no fundo, aqui a gente está procurando é alguma chave do renascimento. E aí ressalta a importância da gente estudar essa época da história, né? E aí, essa frase que eu achei muito interessante, que assim, ó, que o João Bruno diz, que é sobre justamente você contemplar isso, essa arte da memória, essa imagética, esse sistema, essa árvore da vida. Ele diz assim, ó, você pode tomar posse de uma arte figurativa que auxiliará não só a memória, mas todas as forças da alma de um modo maravilhoso. De um modo maravilhoso. Peraí, você mantive isso aqui, mas tem aqui de um modo maravilhoso. Pronto. Pronto, tirei. Então, assim, como essa arte figurativa, ela não só vai auxiliar a sua memória, porque você consegue categorizar a experiência do mundo, né? Então, você consegue ligar, né? Aí você consegue memorizar melhor, porque você associa ideias originárias, né? Mas também ela ativa forças da alma, mas todas as forças da alma de um modo maravilhoso. Então, ela ativa, ela tem essa contemplação, essa arte contemplativa, figurativa, tem o poder de ativar poderes da alma. E aí nós temos o que? A repercussão místico-mágica se você se dedicar à filosofia, à sabedoria, às matemáticas sagradas, à reflexão metafísica, tudo isso que a gente está fazendo aqui, que a gente faz com a nossa alunação, né, com a nossa tiragem tarô sobre a alunação, né, que a gente fica refletindo o mês inteiro, né, sobre essa mensagem oracular. Né? Então, é um exemplo disso. E refletir esse universo na inteligência, nada mais seria do que uma chave greco-egípcia. Né? Essa coisa de refletir o universo na inteligência é meio grego, né? E a diferença é que no corpus hermético é a partir não de uma dialética, como em Platão, de uma dialética racional, mas de uma gnose. Né? Porque aí a antiguidade tardia, a gente já tem essa coisa de procurar o suprarracional a partir de uma intuição mística, de uma intuição noética, de uma intuição intelectual do mundo, de uma gnose, né? Então, essa é a diferença de, vamos dizer assim, o gnosticismo puro com o platonismo, um greco-platonismo, né? Bom, e finalmente o capítulo 12, para a gente abrir, para a gente conversar um pouco, Giordano Bruno na Inglaterra, a Reforma Hermética, página 232. Na Inglaterra, o que acontece? É muito interessante porque não só ele vai ser bem tratado lá, vai ter alguns problemas também, mas a Joana Francês traz insight interessante nesse sentido seguinte, de como os antigos viam a natureza e de como os renascentistas viam a natureza. É muito interessante pensar isso. Porque os ingleses, a gente tem que entender uma coisa, a monarquia inglesa, ela já sempre foi muito interessada na magia, na operatividade, né? Porque a Revolução Industrial vai ser nos ingleses. Então, os ingleses têm essa coisa mais da tendência operativa, a escola inglesa, né? Hoje de lá no ocultismo, né? No hermetismo contemporâneo, como é o caso da Budendal, da Crowley, o pessoal da escola inglesa. Então, a Inglaterra tem essa coisa mais operativa, né? Mais aberta à magia. A monarquia inglesa sempre foi aberta a esse conhecimento mais magístico do mundo. E aí, o que acontece? Essa foi a ocasião interessante para a Francia dizer o seguinte, os antigos viam Deus na natureza, mas foram os renascentistas que a viram, a natureza, como ponte para retorno a uma religião natural. Isto é, que pudesse superar os conflitos teológicos entre católicos e protestantes da época. Olha como é interessante. Se os antigos viam o divino na natureza, os renascentistas viam o divino através da natureza.
Você vai dizer assim, eu não estou entendendo nada, qual é a diferença? A diferença é que os antigos, eles já enxergavam o divino na natureza. Então, para eles, isso era um passo que não causava espanto. Não era algo digno de espanto. Era natural imaginar que o divino estava na natureza. No Renascimento, não. No Renascimento, como já passou pela Idade Média, pelo cristianismo, pela ideia da transcendência e pelas disputas teológicas, nos afastou da natureza de algum modo, no Renascimento a natureza passa a ser a ponte do retorno, de volta para casa. A natureza passa a ser a pista para a gente encontrar aquela religião originária que a gente perdeu. Então, o renascentista, ele encontra o divino olhando para a natureza. Então, ele está fazendo um caminho, vamos dizer assim, de retorno ao antigo. Né? O antigo já via Deus divino na natureza. Então, já estava patente. Não era uma questão sublime, não era questão digna de atenção. Já no Renascimento, sim. No Renascimento, começa a ser digno de atenção, reconhecer essas analogias universais, procurar essa príncipe teologia, procurar essa sistemática sagrada, procurar esse sistema do mundo, né? Isso se torna um objeto, né, de contemplação. Isso se torna espetacular. Possuir esse conhecimento, possuir essa ars magna, essa arte da memória, né? Onde você conecta todas as coisas que existem a princípios que se desdobram, né? Então, uma espécie o Santides de Lauvedre expressa muito bem isso com o arqueômetro, né? Lá no esoterismo mais contemporâneo, né? A gente tem a ideia do arqueômetro, né? Inclusive a banda esotérica também, lá do D'Amato, também vai tratar dessa arquetípica do arqueômetro ao seu modo, né? E etc e tal. Bom, então, no capítulo 12, algumas coisas para a gente também terminar aqui, que eu achei interessante, é que o egipcianismo do Giordano Bruno é um protesto em nome da imanência, então a gente já entendeu por que ele olha para o Egito, a gente já entendeu que a religião egípcia, para ele, era capaz de reformar a religiosidade universal, que é um projeto de reforma, um projeto político-religioso, né, que advoga o hermetismo alexandrino como matriz para a gente curar essas querelas entre as religiões. Olha como isso é interessante, né? E também o Bruno se via como um profeta de Hermes, e Copérnico é o seu sinal histórico, ou seja, o cumprimento do lamento do Asclépio. Lá, lembra, a gente viu lá no Corpus Hermético que o lamento do Asclépio é justamente a ideia de que a religião egípcia iria acabar e que o Egito iria perder isso tudo, né? São Agostinho viu isso como o advento do cristianismo. E Giordano Bruno disse que não, na verdade, a profecia é porque o hermetismo vai renascer lá na frente. Acabou a época, vamos dizer assim, do lamento, chegou ao fim. O hermetismo vai renascer lá na frente. E o Giordano Bruno viu o Copérnico, com essa chave do Sol, como um retorno, como um reaparecimento, como um triunfo da religião egípcia e do hermetismo, na medida em que o hermetismo já tinha essa ênfase com a figura solar. Né? À toa que na astrologia moderna, as pessoas hoje em dia não sabem, né, nem os astrólogos que se dizem tradicionais, eles não sabem de onde vem essa ênfase no Sol que a astrologia moderna dá, né? Eles ficam culpando a psicologia, eles ficam culpando Jung, mas não, na verdade, essa revalorização do Sol está lá no Renascimento, com Giordano Bruno olhando para o corpus hermético, com o Fitino dizendo que o hino a Apolo é magia natural, né? A galera não estuda, não percebe isso, que na verdade está lá no Renascimento. Isso tem a ver com uma transição do Renascimento para a modernidade, do Baixo Medievo para o Renascimento e depois para a modernidade. E, finalmente, esse outro aqui, a magia como uma reforma da religião. Isto é, a magia natural é a religião primitiva dos egípcios. E ela é capaz de fazer as religiões encontrarem um fundamento comum, um tronco originário comum. Gente, o Giordano Bruno é conhecido por ter tido intuições bastante notáveis, né? Como, por exemplo, a ideia de que o universo é infinito, né? E a ideia de que há vários planetas, terras e mundos habitados como o nosso, civilizações, com conversação e tudo. Então, essa sacada do Giordano Bruno, em pleno século XVI, é assustadora, né? Porque a gente sabe que tem os exoplanetas, possibilidade de vida fora da Terra, igual a nossa, parecida com a nossa, né? E eu estava vendo o argumento de Giordano Bruno sobre por que ele disse que o universo é infinito. Eu achei tão interessante. Ele diz o seguinte: olha, você só pode postular o universo como infinito. Por quê? Porque se você disser que o universo é finito, então ele tem um fim e fora dele o nada. Como o nada é uma ideia muito abstrata, né? Como o nada é uma ideia muito abstrata,
colocar ele na equação complica desnecessariamente o raciocínio. Então ele traça a navalha de Ockham e diz, não, é mais simples um universo infinito do que um universo que fora dele tem um nada. Ou seja, o universo que fora dele tem um nada, ou seja, um universo finito, ele é mais difícil de pensar, ele é um acréscimo desnecessário ao simples. A ideia simples é que o universo é infinito. Isso é mais simples do que acreditar que ele tem um fim. Então, é mais originário. Então, ele traça uma espécie de navalha de Ockham, né? Por que a gente tem que complicar desnecessariamente? A hipótese, quanto mais simples, melhor. Né? Ela explica melhor. Então, é basicamente isso, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque uma outra grande intuição dele que eu vejo aqui, que nós estamos vendo aqui, é de que a matriz das religiões veio da África. Né? O Egito é africano. Então, claro que ele via a África aqui, o Egito, de um modo ainda muito greco-alexandrino, que é o corpus hermético, né? Mas, de alguma forma, deixa de ser uma intuição, né, que o Jordão Bruno está trazendo, de que a África é a rainha da magia e que a magia é a religião universal. De que a magia é a soberana mãe das religiões. É essa imperatriz do tarô, essa Isis, né, também. E aí, o que acontece? Essa intuição que o Eliphas Levi vai tratar muito bem, né? O dogma vital de magia, toda a obra do Eliphas Levi, ele tenta dizer que a magia é a religião universal, né? De que todas as religiões convertem na disciplina mágica, né? No mundo mágico, na operação mágica, na ontologia mágica, né? E isso é muito interessante porque a antropologia contemporânea, né? Quando vai discutir se a magia é essencialmente religiosa ou é a religião que é essencialmente mágica, a tendência dos antropólogos é colocar o polo mais originário na magia e não na religião. E dizer, olha, na verdade, é toda religião que é mágica. Entende? Existe uma magia religiosa? Sim, existe magia religiosa. Mas a magia não é necessariamente religiosa. Ela não é originariamente religiosa. Ela pode ou não ser religiosa. Né? E a feitiçaria, por exemplo, é uma ideia de magia não religiosa. Né? Magia religiosa é a teurgia, como a gente sabe. Né? A ideia da teurgia, pelo menos ali nos gregos. Mas toda religião só consegue operar no horizonte mágico. Na medida que toda religião prega algum contato com os seres, contato com a natureza, contato com Deus, através de oração, através de rito, né, de liturgia, de saber tirar, evocar as forças. Então toda religião é mágica. Né? E se a gente for pensar assim, comparar o catolicismo com o protestantismo, o catolicismo está muito mais perto desse horizonte mágico, litúrgico, ritualístico, do que o protestantismo. Né? Então não é à toa que o Giordano Bruno não ia muito bem com a cara do cristianismo, mas ele ia muito menos com os protestantes, né? Porque eles achavam que essa iconoclastia protestante era um afastamento. Se o cristianismo já é um afastamento da verdadeira religião egípcia, os protestantes estariam mais afastados ainda. Os católicos ainda estariam mais perto, porque católico acende vela, católico tem liturgia, católico tem ainda essa estética mágica muito forte. E, portanto, o catolicismo estaria mais próximo da religião verdadeira, que é a magia natural, que é a religião dos egípcios. Interessante, né? E aqui eu encerro a minha apresentação e eu vou abrir para conversar com vocês. Deixa eu parar aqui de, de apresentar. Peraí. Para a apresentação, vou tirar o microfone. Fogo no parquinho. Cadê um pouco de isquemia hoje, né? Será que teve algum problema? Eu não conseguia permitir que eles? Não sei, não apareceu ninguém aqui. Mas enfim, tá gravado, o pessoal vê depois, isso é o que importa, né? Hoje é só nós por nós. Vai ficar gravado, vocês estão sabendo que eu vou liberar todos, né? A gente vai organizar direitinho, todas as gravações vão ficar sábado. Quero colocar tudo no YouTube. Todas. Estou com essa veia aquariana muito forte. Aí vai ficar lá pro mundo e pro YouTube. E é isso. Estou aberto aí a conversar com qualquer coisa. Se não tiver nenhum assunto também, pode ficar no grupo, enfim. Mas é isso. Vou pegar aqui um copo d'água, pode falar aí. Aliás, o copo d'água está aqui. Muita coisa, né? Muita coisa. Só um minutinho.
Pois. Pois, gente, se a gente não tiver algum assunto, então a gente encerra por aqui, tá gravado direitinho, graças a Deus, sábado vai estar colocado, e a gente continua qualquer assunto. Tá bom, então? Valeu, então, Léo, valeu, então, Caio. Ou se quiser dizer alguma coisa, show, né? Pronto, tranquilo, prático. Bem lua minguante, né? A gente tá no lua minguante, né? Aliás, a gente atravessou a lua minguante, vai começar a crescer agora, né? Já estamos nessa energia da alunação, do vegetarianismo, do pouco, né?